O dog do Reddit. Olá, amigos. Espero que estejam todos bem. Imagine você na seguinte situação. Sua namorada te traiu, quebrou uma garrafa na sua cabeça, espalhou uma história falsa sobre como tudo aconteceu, violou uma ordem de restrição, além de tentar pegar o seu celular. Isso lhe parece pouco? E se a família dela aparecesse dizendo: calma, todo mundo comete erros. Eu não sei vocês, mas eu faria com que mais pessoas acabassem no hospital. Certo? Então, bora lá! Minha namorada me acertou com uma garrafa de vinho na cabeça porque eu a peguei me traindo. Então eu fiz questão absoluta de que ela acabasse indo para a cadeia. Aparentemente, vinho tinto combina bem com macarrão, mas não com acusações de violência. Bom, talvez não seja exatamente isso que as pessoas dizem, mas com certeza dizem para beber com responsabilidade, bem como para ser fiel ao seu parceiro. Em primeiro lugar, eu vinha suspeitando fortemente de que minha namorada estava me traindo. E em segundo lugar, devo dizer que eu sou um homem de 29 anos e estou com ela há quase 4 anos. O nome dela é Daniela e ela também tem 29 anos. Tive tantos relacionamentos ruins no passado que realmente achei que este seria diferente. Pelo menos, espero estar errado de alguma forma. Espero ter entendido a situação errado e que, no fim das contas, exista uma explicação para tudo. Uma coisa sobre o nosso relacionamento é que ele foi construído com base na confiança. Isso sempre foi uma parte enorme da nossa dinâmica. Principalmente da parte dela, porque ela já tinha passado por um relacionamento cheio de desconfiança, a ponto de isso ter causado sérios problemas de confiança. Ela não queria que isso se repetisse conosco, e eu entendi. Nunca fui traído antes, mas também não tenho nada a esconder. Então decidi apostar totalmente nessa ideia de confiança mútua. Nunca escondemos nossos celulares um do outro. Se eu quisesse verificar alguma coisa sem preocupação, eu podia rolar livremente pelas mensagens dela, com ela ao meu lado, e ela não surtava como algumas pessoas fazem. E, claro, isso funcionava nos dois sentidos. Ela tinha total liberdade para mexer no meu telefone quando quisesse, e já fez isso várias vezes. O motivo de eu estar desconfiado agora é que, de repente, ela começou a ficar muito mais possessiva. Tentou ser sutil, mas não estava sendo sutil coisa nenhuma. O celular dela fica sempre na mão ou embaixo do travesseiro quando dorme. Quase nunca deixo o aparelho largado em uma mesa ou sem vigilância perto de mim. Teve um dia em que entrei no quarto e vi ela pegar o celular e enfiar no bolso quase imediatamente. Acho que ela esperava que eu não percebesse, mas percebi. Uma vez pedi o celular dela emprestado porque o meu estava carregando e eu queria pesquisar algo no Google. Ela me deu o telefone, mas rapidamente arrumou uma desculpa dizendo que precisava checar uma coisa também. Depois disso, algo parecido aconteceu novamente. Parece que ela sempre arruma um motivo para pegar o celular de volta. No momento em que fico com ele por mais de 1 ou 2 minutos. Se isso não é o comportamento de alguém tentando esconder alguma coisa, então eu não sei o que é. Tentei dar a ela o benefício da dúvida, e a única outra explicação que ainda faz algum sentido é que ela esteja tentando planejar algum tipo de surpresa para mim e não queira que eu descubra. Porém, não há nenhuma data especial chegando, nem mencionei recentemente que queria alguma coisa, então não consigo imaginar que surpresa seria essa. Eu sei que não existem tantas explicações possíveis. Não quero acreditar que ela esteja me traindo, porque esse tipo de constatação destruiria a minha vida e a paz que tenho agora. Mas, se isso for realmente verdade, eu quero saber. Não quero ficar no escuro sobre algo assim. Parte do motivo de eu já estar começando a aceitar a ideia de traição é justamente para não ficar completamente destruído caso isso se confirme. Vou fazer o possível para descobrir a verdade, goste ela ou não. No fim das contas, vou ter que dar um jeito de colocar as mãos no celular dela e, quando isso acontecer, vou atualizar o post. A atualização 1. Postei há alguns dias sobre minha suspeita de que minha namorada estava me traindo. É triste dizer que descobri que isso era realmente verdade. Ela estava me traindo e isso me quebrou completamente. Você pode fazer tudo certo, mas se uma mulher quer trair, ela trai. Não tem como evitar. Se ela quer muito fazer isso, pelo menos é assim que eu penso, porque eu fiz a minha parte como namorado. Eu realmente fiz. O mais insano é que a traição dela está longe de ser a parte mais maluca dessa história, mas vou chegar nisso em breve. Por causa do quanto ela estava protetora com o celular, eu sabia que teria que procurar uma brecha. Entrei na cozinha, onde ela estava cozinhando. O celular dela estava sobre a ilha da cozinha. Ela estava de costas para mim, usando o liquidificador. Então consegui entrar, pegar o telefone, desbloqueá-lo e começar a mexer. Ela se virou em menos de meio minuto e pareceu assustada ao me ver ali usando o celular dela. Ela perguntou o que eu estava fazendo, e eu disse que estava mexendo no telefone dela. Eu percebi que ela não gostou, mas estava tentando agir como se estivesse calma com a situação.
Ela perguntou o que eu estava procurando, mas eu não respondi. Pelo canto do olho, dava para ver que ela estava inquieta. Depois de cerca de 1 minuto só parada ali, ela avançou para pegar o celular, mas eu puxei para fora do alcance dela. Perguntei o que foi aquilo, porque era totalmente fora do comportamento normal dela. Ela não disse nada enquanto eu mexia no WhatsApp. Vi que ela tinha uma conversa com um cara chamado David, e ele era uma das pessoas com quem ela tinha falado mais recentemente. Foi porque eu não reconheci o nome nem a foto quando rolei a conversa. Deu para perceber imediatamente que ele era o amante dela, só pelo jeito como eles conversavam. Era íntimo demais. Mesmo sem nada explícito ali, eu me virei antes mesmo de conseguir dizer qualquer coisa para confrontá-la. Foi quando vi a garrafa de vinho que ela estava usando para cozinhar vindo em direção à minha cabeça. Tentei desviar, mas, sinceramente, não tive tempo suficiente. Ela acertou em cheio minha têmpora. Foi provavelmente o golpe mais forte que já levei na vida adulta. Aquilo me derrubou no chão. Eu ainda estava consciente, mas doía absurdamente. Em algum momento devo ter derrubado o celular dela, porque lembro de usar as 2 mãos para segurar a cabeça. Quando consegui me levantar, ela não estava mais lá, nem o telefone. Lembro de pensar, naquela hora, que não sabia ao certo se aquilo tinha realmente acontecido, porque as circunstâncias eram absurdas demais. Ela não é neurótica nem louca, então aquilo foi totalmente fora do personagem, e eu realmente me perguntei se tudo aquilo não tinha acontecido só porque ela não queria ser pega traindo. Pensando nisso agora, porém, essa é a mesma pessoa que fez de não querer ser traída novamente uma parte central da própria personalidade. Eu nunca a traí, mas ela me traiu. Ela se tornou exatamente a pessoa que dizia odiar. E, em vez de encarar os próprios defeitos, tentou apagá-los. Não sei se ela estava tentando me matar ou apenas me deixar inconsciente. Ela também não sabe. Ela não fraturou meu crânio. Felizmente, foi apenas uma contusão muito séria. Assim que consegui me recompor, liguei para a polícia. Eles chegaram em menos de 10 minutos, junto com os paramédicos, que me examinaram. Optei por ir ao hospital porque não queria deixar nenhuma possível lesão grave na cabeça sem tratamento. Curiosidade, e aparentemente, garrafas de vidro são muito mais difíceis de quebrar na cabeça do que os filmes fazem parecer. Elas são bem resistentes. Em termos de saúde, estou bem, e sou grato por isso. A polícia veio colher meu depoimento. Eu disse que não sabia para onde ela tinha ido, mas contei tudo o que havia acontecido e indiquei os lugares onde ela poderia estar ou as pessoas com quem poderia ficar. Eles disseram que fariam o possível e me manteriam informado. Sei que ela não pode se esconder para sempre e espero que a encontrem logo. Ela merece o pior desfecho possível. Ela pode realmente ter tentado me matar. E, se esse foi o caso, você nunca conhece alguém de verdade, não importa o quanto ache que conhece. Se nunca a encontrarem, vou seguir em frente. Mas acho esse cenário muito improvável. Ela não é nenhuma espiã mestre. Não vai conseguir se esconder por muito tempo. Não sendo uma pessoa comum. A atualização 2. Bem, a melhor parte da história é que eu não passei por tudo aquilo em vão. Sou grato por isso, ao menos. Não havia como a Daniela se esconder de forma eficaz, e levou apenas 3 dias para que fosse presa. Ela foi acusada de agressão com arma e violência doméstica. A família dela pagou a fiança rapidamente, o que me irritou. Eu queria que ela passasse um tempo numa cela, mas isso já era esperar demais. Uma ordem de não contato foi estabelecida imediatamente. Ainda assim, no exato dia em que voltei ao trabalho, depois de minha lesão ter melhorado o suficiente para isso, ela basicamente me emboscou ao fim do expediente. Disse que queria conversar, e eu apontei que ela não deveria estar ali. Ela alegou que não tinha segundas intenções, mas eu só repetia que ela não podia estar ali. Então ela finalmente disse o que queria, em que eu retirasse as acusações. Ela implorou para que eu não arruinasse a vida dela, o que me irritou a ponto de eu finalmente responder, dizendo que não tinha nada a ver com a vida dela estar arruinada. Ela mesma tinha feito isso ao me trair e, em seguida, decidir me acertar na cabeça com uma garrafa de vinho. Ela disse que agiu de forma irracional porque sabia que tinha feito merda e não soube o que fazer naquele momento. Foi algo impulsivo e, no instante em que fez aquilo, soube que tinha estragado tudo. Eu apontei que ela nem sequer se preocupou em saber se eu estava bem. Não chamou uma ambulância. Simplesmente fugiu depois de me agredir por causa de um caso extraconjugal. Ela disse que poderíamos conversar e resolver tudo entre nós. Alegou que poderia me pagar para evitar ir para a cadeia. Eu deixei claro que isso já não estava mais nas minhas mãos. Tratava-se de um caso de violência doméstica, e quem estava processando era o promotor, não eu. Mesmo que eu implorasse para soltarem ela, isso não mudaria nada. Então ela teria que lidar com as consequências do que fez. Antes de ir embora, gravei um vídeo dela ali, ao meu lado, em frente ao meu local de trabalho. Ela surtou ao ver isso e mandou que eu apagasse o vídeo.
Eu disse que não ia apagar, e ela tentou arrancar meu celular da minha mão. Precisei lembrá-la de que, se ela encostasse em mim, especialmente com uma ordem de não contato em vigor, a situação dela ficaria muito pior. Ao ouvir isso, ela recuou. Os pais dela me ligaram no mesmo dia e basicamente fizeram a mesma coisa que ela tinha feito e imploraram por ela. O que foi especialmente irônico, porque durante todo o ocorrido eles não entraram em contato comigo uma única vez, nem para saber se eu estava bem. Pelo visto, ela contou a eles sobre a besteira que fez, e eles entraram em pânico. Eles estavam com medo de que eu denunciasse a violação da ordem judicial e que isso tornasse uma situação já difícil ainda pior. Eu explorei isso. Na verdade, eu nem me importava tanto em denunciar o contato, mas, como eles estavam tão desesperados, fiz um grande teatro. Disse a eles que iria denunciar e que não conseguiriam mudar minha decisão. O pai dela disse que eu estava sendo infantil. Que ela já estava encrencada e não havia necessidade de colocá-la em mais problemas. Eu disse ao pai dela que infantil foi ela quando me acertou na cabeça com uma garrafa de vinho tinto. Sem contar que ela só fez isso porque eu descobri que ela estava me traindo, algo que, provavelmente, ela não tinha contado a eles. Eu estava certo, porque ela realmente não tinha contado. Ele ficou em silêncio por alguns segundos antes de dizer que todos cometem erros. Eu simplesmente desliguei depois disso. Aquilo me deixou tão irritado que imediatamente fiz uma anotação para enviar o vídeo dela me abordando ao promotor. Eu queria piorar a situação dela. Fiz isso no dia seguinte. E sabe o que me deixou satisfeito? A fiança dela foi revogada. É uma audácia enorme ir atrás da pessoa que você agrediu logo no primeiro dia dela de volta ao trabalho. O vídeo não a favoreceu em nada, porque no momento em que ela percebeu que estava sendo gravada, ficou ainda mais agressiva. Um mandado de prisão foi expedido imediatamente, e ela foi colocada atrás das grades durante a audiência de revogação da fiança, ou seja lá como isso se chama. No fim, decidiram que ela não representava risco suficiente para ficar presa até o julgamento. Então apenas aumentaram o valor da fiança. Quando os pais dela pagaram novamente, ela passou a usar uma tornozeleira eletrônica para garantir que não chegasse perto de mim. E ela não chegou, nem chega. Espero que, no julgamento, ela tenha o pior dia possível. Eu não fiz nada contra ela. Eu só estava fazendo o meu melhor para ser um bom namorado, alguém em quem ela pudesse confiar. E, no fim, foi ela quem me traiu. Ela não conseguiu lidar com o fato de estar errada a ponto de perder completamente o controle e tentar me deixar inconsciente. Não vejo nenhum motivo para que ela mereça qualquer tipo de complacência. A atualização 3. Esta deve ser minha última atualização, já que vem diretamente do julgamento da minha ex. Ela me agrediu com uma garrafa grossa de vinho porque descobri que estava me traindo. Ainda não sei se a intenção dela era me matar ou não, mas ficou claro que ela não fazia ideia de como lidar com o fato de ter sido pega. Entrou em pânico e decidiu me acertar. Que idiota. Fico feliz em dizer que ela recebeu o que merecia. Ela foi acusada de agressão com arma e violência doméstica como acusações principais, além de várias menores que, no fim, não mudaram muito o quadro geral. O advogado conseguiu derrubar muitas dessas acusações menores, mas o promotor fez um ótimo trabalho em mantê-la responsável pelas acusações mais graves. Havia pouquíssimo espaço para ela negar isso, embora tenha tentado. Eu não tinha exatamente uma prova direta de que foi ela, mas os relatos contraditórios dela e as câmeras mostrando-a fugindo do prédio do nosso apartamento no horário aproximado corroboraram minha versão. Duas coisas pesaram muito contra ela aos olhos do juiz: o fato de ela não ter se importado em verificar se eu estava bem antes de fugir, eu poderia ter tido uma hemorragia cerebral e ela simplesmente teria me deixado ali para morrer. O juiz também destacou a violação da ordem de não contato como um comportamento perigoso e imprevisível, que poderia ter colocado minha vida em risco. Mesmo com tudo isso, ela pegou apenas 6 meses de prisão, principalmente por ser ré primária. Após sair, ainda terá um longo período de liberdade condicional e será obrigada a participar de sessões de aconselhamento para lidar com raiva e controle emocional. Isso me irrita, porque não havia como provar qual era exatamente a intenção dela ao me acertar. Se ela tivesse me golpeado pelo menos mais uma vez, acho que a acusação de tentativa de homicídio teria sido mais fácil de sustentar. Mas foi apenas um golpe, e depois ela fugiu. Ainda assim, fico muito feliz que ela vá para a cadeia. Muito feliz. Eu me machuquei bastante, tanto fisicamente quanto ao descobrir a traição. Não por eu mesmo ter traído, isso nunca aconteceu. Eu ainda não sei os detalhes, como até onde ela e o tal David foram ou onde se conheceram. Nada disso. Acabei tendo problemas muito maiores para lidar por causa dela. Os pais dela falaram comigo do lado de fora do tribunal quando ela foi condenada. E, assim como ela, deram um jeito de dizer que eu estava arruinando a vida da filha deles. Era como se tudo fosse culpa minha. Como se eu tivesse acordado um dia e decidido mandá-la para a cadeia. Eu disse a eles que tudo o que ela estava passando era consequência direta das próprias ações. Se ela tivesse se comportado, nada disso teria acontecido.
Deixei claro que a filha deles agora era uma criminosa condenada, e isso não tinha absolutamente nada a ver comigo. A vida dela vai ser completamente diferente simplesmente porque ela não teve autocontrole. Absolutamente nenhum controle, melhor dizendo. O pai dela parecia muito irritado, e eu via os punhos dele cerrados, como se ele quisesse me bater. Para ser sincero, por um momento eu até pensei em provocá-lo o suficiente para que ele acabasse atrás das grades também. Mas já levei pancadas demais recentemente, e achei mais prudente também não deixar as coisas escalarem. Não preciso acrescentar mais um capítulo a essa história. Ah, e claro, eu não faço ideia de como a Daniela está na cadeia. E, sinceramente, não me importo em saber. Espero que ela não esteja se divertindo. Espero que esteja se arrependendo de cada escolha que a levou até esse ponto da vida. Ela poderia simplesmente ter sido fiel, e tudo teria sido muito mais fácil. Mas, por algum motivo, eu não fui suficiente para ela. Agora ela tem que lidar com as consequências disso, e isso não tem nada a ver comigo. Com certeza não tem. Além de agora ser uma criminosa condenada, o nome dela vai ficar registrado para sempre como de uma criminosa, seja entre os amigos ou para ela arrumar um emprego. E eu acho que esse é o tipo de legado que ela merece carregar, na minha opinião. Quanto a mim, estou completamente recuperado da contusão. Os médicos disseram que foi um impacto muito forte, então sou grato por estar perfeitamente bem agora. Ainda assim não acho que há uma grande moral nessa história. Eu não fiz nada de errado, e não havia como prever que minha namorada fosse me acertar na cabeça com uma garrafa. Tudo o que posso dizer é use o máximo de discernimento possível ao se envolver com alguém novo. Tente farejar a loucura antes. Porque eu não fiz isso, e acabei no hospital por causa disso. Mas acredito ter aprendido a lição. E espero que vocês não precisem sentir o mesmo que eu senti para aprenderem a lição de vocês. Comentários sobre o relato. A traição, por si só, já teria sido motivo suficiente para ir embora. Tudo o que veio depois, a prisão, as acusações, o tempo na cadeia, não foi você arruinando a vida dela. Foram as consequências naturais de ela escolher repetidamente a pior decisão possível, em cada encruzilhada do caminho. E a audácia não parou nela, a família ainda apareceu com o discurso automático de todo mundo comete erros, o que chega a ser quase impressionante de tão negacionista. Em nenhum momento ela priorizou saber se você estava bem, nem logo depois, nem mais tarde. E mesmo quando implorava para que você consertasse a situação por ela, a preocupação sempre foi consigo mesma, o próprio histórico, a própria liberdade, o próprio conforto. Isso disse tudo o que você precisava saber sobre quem ela realmente é. E aí, meus amigos, beleza? O que vocês acharam desse relato? Me digam nos comentários. E se possível, deixem o like, hypem o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu demais! Abraços! Espero que tenham curtido o vídeo de hoje. Um agradecimento especial aos membros do canal pelo suporte. Todos vocês ajudam demais. Considere você também se tornar um membro e se juntar à matilha. Muito obrigado por assistir. Inscreva-se e deixe o like. Abraços.